Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, a partir de agora nós vamos gravar vídeos tanto falando da política nacional quanto da política do estado da Bahia, bem como e principalmente vídeos falando da política em Itapetinga e no território médio sudoeste da Bahia, né, com os 13 municípios do seu entorno, porque nós estamos em ano véspera de eleição e queremos ver quais são as nuances que pontuam as eleições de 2024, eleições municipais. E como havia prometido, no primeiro vídeo de hoje nós vamos falar sobre a não candidatura de Cida Moura a prefeita de Itapetinga. Antes de mais nada, quero pedir que você dê o seu like, compartilhe o vídeo e deixe aqui o seu comentário. Vamos fazer esse canal crescer, ok? Com todo respeito à pessoa, à mulher, à mãe, à esposa, à cidadã Cida Moura, por quem eu tenho grande respeito, nós vamos falar da figura política de Cida Moura, mesmo porque quando alguém se apresenta dentro do contexto político, esse alguém está dizendo, olha, vocês podem comentar aquilo que vocês quiserem sobre a minha vida política, porque eu agora estou apresentando meu nome como uma pessoa pública. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. E é nessa pegada que nós vamos falar sobre a não candidatura de Cida Moura. Mas por que, Maurício, você não acredita que Cida será candidata a prefeita? Eu vou lhe apresentar alguns motivos, e o principal é exatamente o período em que o seu esposo, José Carlos Moura, esteve à frente da Prefeitura Municipal de Itapetinga, e esse período lhe trouxe prejuízos na área financeira, na área social, na área política e na área da saúde, exatamente por José Carlos Moura não ter o espírito de liderança e a capacidade de administrar situações adversas, né? Coisa que é imprescindível para que alguém se mantenha firme dentro de um contexto político de um município do porte de Itapetinga. Bom, falando sobre a questão financeira. José Carlos Moura, todos sabem, é filho único de um dos grandes latifundiários de Itapetinga, o saudoso Moacir Moura, e herdou uma grande fortuna em propriedades rurais, em imóveis na cidade e também em espécie pecuniária. Acontece que quando José Carlos Moura assumiu a prefeitura de Itapetinga, já no seu primeiro mandato, não foi ele que governou diretamente a prefeitura. 3 pessoas, uma tríade, um trio, administraram por ele, sendo que um desses era um forasteiro. O que acontece? José Carlos Moura, tanto no primeiro mandato, que ele teve 3 pessoas comandando seu governo, quanto no segundo, que outras 3 pessoas também comandaram, ele conseguiu deixar muita gente numa situação boa, uma situação ótima, excelente, economicamente falando. Teve gente que se fez em cima dos mandatos de José Carlos Moura. Contudo, ele, não sei se por inabilidade ou por honestidade, não teve essas mesmas vantagens, mas como ordenador de despesa, como chefe do Executivo Municipal, até hoje, José Carlos Moura responde a processos relacionados à gestão dos recursos públicos do município. Tem uma coisa aí que você tem que levar em consideração. Quando prefeito, o cara tem ali a assessoria jurídica da prefeitura, para poder responder pelos processos da administração do prefeito e tal. Depois que perde o mandato, quem responde tudo pessoalmente é o ex-gestor, é a pessoa física, do ex-prefeito. E aí todas as despesas com honorários advocatícios e tudo passa, e perdas também de pagamento de multas e tudo, passa pela questão pessoal do CPF desse cidadão. Então José Carlos Moura teve grandes prejuízos financeiros por conta de ter exercido de uma forma
desleixada 2 mandatos de prefeito de Tapetinga, e Cida Moura sabe disso. Outro prejuízo que Zé Carlos também auferiu ao longo desses seus 2 mandatos e depois deles foi o prejuízo de ordem política. José Carlos Moura foi vice-prefeito de José Otávio Curvelo, foi o candidato à sucessão em 2000, apoiado por José Otávio Curvelo, mas houve um rompimento entre ele e grande parte do grupo de José Otávio, rompimento político. Todos sabem que no primeiro mandato o vice-prefeito de José Carlos Moura foi Edilson Lima, um radialista carismático, popular, amigável, uma pessoa simples, humilde, decente, honesta. Só que em menos de um ano Edilson Lima falou: olha, aqui não dá para mim. Ele viu que quem estava governando a cidade não era a chapa Zé Carlos Moura e Edilson Lima. Tinha um trio, e dentre esses 3 tinha um forasteiro que mandava em tudo, né? E aí houve esse rompimento político de José Carlos Moura com Edilson Lima. No segundo mandato, o vice dele foi o então professor Alécio Chaves, que todos sabem a história também dos 72 dias, né? Porque aí Alécio Chaves também rompeu com José Carlos Moura, ou seja, 2 mandatos, 2 vice-prefeitos rompidos. Você veja que o prefeito Rodrigo Age está aí concluindo o seu segundo mandato, 8 anos praticamente, com o vice-prefeito Renan Pereira, sem ter nenhum tipo de atrito. Isso é uma postura de líder, né? Que tem aí a habilidade de manter as boas relações políticas. Então, José Carlos Moura teve também muitas pessoas que o apoiaram, que o ajudaram a eleger, que tiveram rompimento político com ele. Então ele teve esse prejuízo político também, e Cida sabe disso. Outro prejuízo que José Carlos Moura teve foi na questão da saúde, principalmente. Eu me lembro de uma reunião em que Zé Carlos estava reunido no gabinete, eu estava presente, e ele brincando, ele falava: olha, antes de assumir a prefeitura, eu tomava meio comprimido de captopril e dormia a noite toda. Hoje eu tomo 2 comprimidos e meio e não consigo dormir. Ele fazendo ali o comparativo, mostrando o quanto que as preocupações, que a dificuldade de administrar a cidade traz para a vida da pessoa. E todos se lembram também daquele fatídico dia 19 de março de 2015, quando José Carlos Moura teve um problema seríssimo de saúde, foi levado às pressas de avião para a capital do estado e por lá ficou internado em coma por um longo período, até que esses mesmos políticos, né, que se fizeram em cima da sua gestão foram buscá-lo moribundo e trazê-lo de volta para reassumir um mandato que estava sendo ameaçado pela gestão do seu vice Alécio Chaves. Quem não se lembra, né, daquele roubo da ata na prefeitura que teve grande repercussão? Então trouxeram Zé Carlos antes da condição necessária, normal, natural para ele ter alta, simplesmente para assumir a prefeitura moribundo, e foi assim que ele fez. E isso até hoje traz consequências nocivas à saúde do ex-prefeito José Carlos Moura, e Cida Moura sabe disso. Outro prejuízo foi a questão social. Zé Carlos Moura hoje, apesar de ter sido prefeito por 2 mandatos consecutivos, é um cara antissocial, que não está no meio do povo. Como pode um político não ter contato com o povo? Eu faço um desafio para você, me diga aí qual foi a última vez que você viu José Carlos Moura em algum evento público, até mesmo nas inaugurações aí, e eventos do governo do estado que ele está politicamente ligado. Quando foi a última vez que você viu José Carlos Moura na praça de táxi, que era um ambiente que ele cotidianamente estava lá batendo papo com os taxistas? Quando foi que você viu José Carlos Moura tomando um suco de lima lá na lanchonete Itaigara, ali em frente à Caixa Econômica Federal? Você não vê. José Carlos Moura é um cara recluso socialmente. Ou ele está na fazenda, ou ele está em um apartamento na cidade, sem ter contato com a sociedade, com a população. E um político não existe se não tiver contato direto com a população. Então ele teve esse prejuízo também social, e Cida Moura sabe disso. Então, gente, Cida sabe o quanto que foi prejudicial o seu prefeito ter exercido, o seu marido ter exercido 2 mandatos de prefeito e não ter a postura de líder, não ter firmeza psicológica, emocional e política para gerir a cidade, o que ocasionou esses prejuízos, tanto financeiro, quanto político, quanto social e quanto de saúde, e que ela pode também
passar por isso. Então, o próprio Zé Carlos não quer que Cida saia candidata a nada, porque ele a conhece, sabe que ela é tanto quanto, ou até mais frágil do que ele, no que diz respeito à postura para administrar um município do porte de Itapetinga. Então, gente, é por essas razões que eu afirmo categoricamente que Cida Moura não será candidata a prefeita de Itapetinga. Ela pode ter até a vaidade de querer ser prefeita, mas ela não tem a coragem. Ela não tem a coragem porque ela sabe que ela não tem pulso firme, né, e condição de se estabelecer como uma liderança política e assumir o executivo de uma cidade do porte de Itapetinga. Eu até creio que, além de José Carlos Moura, os seus filhos, né, e demais familiares também não aprovam essa ideia. Então não adianta o governador, o deputado, ou alguém do grupo, ou alguns simpatizantes quererem que Cida Moura, eu garanto, não sai candidata a prefeita de Itapetinga. Agora, se você discorda da minha opinião, deixe aqui o seu comentário. Por que você acha que Cida será candidata a prefeita de Itapetinga?